Há histórias que a história oficial preferiu enterrar. Histórias que não cabem nos livros escolares, que não aparecem nos registros cartoriais, que foram queimadas junto com cartas, junto com diários, junto com a memória de pessoas que nunca tiveram direito de contar a própria versão. Esta é uma dessas histórias. Minas Gerais, 1865, um país que ainda sangrava a ferida aberta da escravidão. Um país onde um homem podia ser comprado, vendido, chicoteado. Ou amado em segredo, no escuro, com a porta trancada e a consciência pesada como uma corrente de ferro. O coronel Tibúrcio Mendonça de Albuquerque voltou para casa antes do previsto. Era uma terça-feira úmida de setembro. As tropas de mulas chegaram pela estrada de terra vermelha, levantando poeira que grudava nos dentes. Ele estava cansado, fedendo a cavalo e as semanas de viagem pelo sertão. Queria apenas um banho, um prato quente e a presença silenciosa de sua casa. O que ele encontrou mudou tudo, não apenas a noite, toda a sua vida. Fique até o final, porque essa história não termina como você está imaginando. Tibúrcio tinha 45 anos e carregava cada um deles no rosto. Era um homem alto, de ombros largos, que o tempo já começava a curvar, barba escura salpicada de branco, mãos calejadas de quem nasceu pobre e construiu fortuna com o suor da própria testa. E é preciso dizer com honestidade, com o suor forçado de outras pessoas. A fazenda São Benedito tinha 230 alqueires de terra fértil no Vale do Rio das Velhas. Café, milho, criação de gado. 12 escravizados registrados no cartório. Uma casa grande de pedra e cal, que o pai de Tibúrcio havia começado e ele havia terminado, com alpendre de frente para o horizonte e um jardim que Dona Amélia cultivava com afinco e carinho. Tibúrcio era o tipo de homem que a sociedade mineira do século XIX chamava de homem de bem. Cumpria suas obrigações com a igreja, contribuía com as festas da cidade, sentava na mesa do subdelegado e do vigário como igual. Era temido pelos que dependiam dele e respeitado pelos que tinham poder semelhante. Mas havia algo que ele nunca conseguiu nomear dentro de si mesmo, uma inquietação, uma sensação de que a vida que ele havia construído, tijolo por tijolo, real por real, convenção por convenção, era uma casa bonita por fora, mas com cômodos que ele nunca havia aberto. Cômodos que ficavam trancados, para os quais ele nem sequer procurava a chave. Dona Amélia Ferreira de Albuquerque tinha 28 anos. Era filha de um fazendeiro de Sabará, que havia falido quando ela tinha 18. O casamento com Tibúrcio havia sido arranjado da forma mais direta possível. O pai de Amélia precisava de dinheiro. Tibúrcio precisava de uma esposa jovem e de família respeitável. Papéis foram assinados. Dotes foram pagos. E Amélia, uma moça de olhos escuros e vontade própria que raramente tinha permissão de se expressar, foi levada para a fazenda São Benedito como parte de um acordo comercial disfarçado de sacramento. Ela não odiava Tibúrcio. Seria mais fácil se odiasse. Ele era distante, ocupado, às vezes rígido, mas nunca cruel. Nunca a havia humilhado em público. Nunca levantara a voz para ela. Tratava-a com uma cortesia fria que era, talvez, a única forma de afeto que ele conhecia. O problema é que cortesia fria não aquece ninguém nas noites de inverno do sertão mineiro. Amélia era inteligente. Lia, o que já era extraordinário para uma mulher da época. Tinha opiniões que aprendera a esconder atrás de sorrisos polidos. Tinha desejos que aprendera a sufocar debaixo das saias pesadas e dos corpetes apertados que a moda da época exigia. E tinha, havia 3 anos, uma amizade que havia se transformado em algo muito mais complicado e muito mais humano do que qualquer nomenclatura que aquele século seria capaz de oferecer. Rafael tinha 25 anos. Havia chegado à fazenda São Benedito aos 16, comprado de um tropeiro que o transportava junto com sal, tecido e outros bens de uma fazenda falida do interior.
Ele era filho de uma escravizada chamada Benedita, mulher que morreu de febre quando Rafael tinha 12 anos, e de um pai que nunca soube o nome. Ele cresceu no mundo mais cruel que uma criança pode conhecer. O mundo onde a sua existência inteira é propriedade de outro ser humano, onde o seu corpo, a sua força, o seu tempo, o seu futuro, tudo pertence a um nome num papel que você nunca vai poder ler. Mas Rafael havia, contra todas as probabilidades, mantido algo intacto dentro de si, uma dignidade silenciosa, uma inteligência viva nos olhos que absorvia tudo, os movimentos das estrelas, os ciclos das plantas, as sutilezas das emoções humanas, e processava, e guardava, e pensava. O padre Eufrásio, o velho vigário que visitava a fazenda mensalmente para celebrar missa para os senhores e para os escravizados numa ordem de prioridade que não era preciso explicar, havia ensinado Rafael a ler. Era uma das poucas coisas que o padre fazia que valia alguma coisa. Rafael havia absorvido as letras com uma velocidade que deixou o velho vigário perturbado, como se parte de si não conseguisse decidir se aquilo era motivo de orgulho ou de inquietação. Na fazenda São Benedito, Rafael trabalhava principalmente na administração dos animais, cavalos, mulas, o gado, e às vezes era convocado para serviços na Casa Grande quando o trabalho era mais pesado. Era nessas ocasiões que ele e Dona Amélia haviam se cruzado pela primeira vez. Ela estava no jardim, com um livro aberto no colo, quando ele passou carregando sacos de milho para o celeiro. Ela olhou o livro. Ele olhou o livro. Seus olhos se encontraram por um segundo. "O senhor lê?" ela perguntou, quase sem querer. "Sim, senhor." Ele respondeu com toda a contenção que a sobrevivência havia lhe ensinado. Ela ficou olhando para ele por um momento mais longo do que a etiqueta permitia. "O que o senhor está lendo agora?" "Não tenho o que ler, senhor. Só o que o padre deixou." Ela olhou para o livro no seu colo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado naquele mesmo ano. E então olhou para ele. "Quando terminar, posso deixar aqui no jardim, por engano." Foi assim que começou. Livros deixados por engano em lugares onde Rafael passava. Palavras trocadas em momentos de descuido. Uma cumplicidade construída de fragmentos. Uma palavra aqui, um olhar ali, uma risada contida, uma pergunta respondida em voz baixa. Não havia nada explícito. Não havia declarações. Havia apenas dois seres humanos, que num mundo que havia decidido que um deles não era completamente humano, reconheciam um no outro algo real e raro, a capacidade de ver e de ser visto. Mas o Brasil de 1865 não era um lugar para sutilezas. E o coração humano, infelizmente, raramente se contenta com livros deixados por engano. Tibúrcio havia viajado a Ouro Preto para resolver uma questão de terras, uma pendência em cartório que deveria levar 3 semanas. Levou 13 dias. O Felisberto, seu capataz de confiança, havia partido com ele. A fazenda ficou nas mãos do velho Joaquim, escravizado de 60 anos, que conhecia cada palmo daquele chão e que, na prática, administrava tudo enquanto os senhores viajavam. Tibúrcio chegou pelo caminho do fundo, sozinho à frente dos outros. O cavalo entrou devagar pelo portão de madeira. A tarde já escurecia, laranja e roxa sobre as serras. A casa grande estava com poucas luzes acesas. Ele desmontou, amarrou o cavalo no palanque, sacudiu a poeira das botas na soleira e então parou. Havia vozes. Não eram vozes. Era uma única voz, baixa, urgente, saindo do quarto dos fundos, que era o escritório de Tibúrcio, mas que também dava para o corredor dos quartos. Tibúrcio caminhou devagar. Seus passos eram pesados, mas anos de fazenda lhe haviam ensinado a se mover sem fazer barulho quando precisava. Ele chegou à porta. Estava entreaberta. Ele empurrou, e o que ele viu naquele quarto iluminado pela luz fraca de um candeeiro foi algo para o qual nenhuma convenção social do Brasil imperial havia preparado qualquer homem.
Amélia estava sentada numa cadeira de mogno, com um livro ainda na mão, o olhar fixo em Rafael. Rafael, de pé, no meio do quarto, segurava um caderno nas mãos. O caderno onde ele havia escrito, com letra irregular, mas firme, um texto que Amélia havia pedido que ele escrevesse: a história de sua mãe, Benedita. Ela estava chorando. Ele estava com os olhos molhados. Estavam a 2 metros de distância um do outro. Não havia toque, não havia abraço. Havia algo muito mais perturbador para Tibúrcio do que qualquer cena carnal poderia ser. Havia intimidade real. A intimidade de 2 pessoas que se conhecem de verdade. Tibúrcio ficou parado na soleira por um longo tempo. Nenhum dos 2 o havia percebido. Ele os observou. Observou o rosto de Amélia. Um rosto que ele havia visto ao longo de 7 anos de casamento sem nunca realmente ter visto. Aberto, vulnerável, completamente presente de uma forma que nunca havia sido para ele. Observou Rafael. Um homem que ele havia comprado como compraria uma ferramenta. E pela primeira vez o enxergou como o que era. Uma pessoa inteira, com uma história, com dor, com palavras que merecia escrever. Tibúrcio recuou um passo, depois outro. E foi para a cozinha, sozinho, e sentou na escuridão por 1 hora, com as mãos juntas sobre a mesa, olhando para o nada. O que acontece dentro de um homem quando o mundo que ele construiu racha pela metade? Tibúrcio era um homem do seu tempo. Um homem que havia aprendido, desde menino, que existiam lugares onde os sentimentos iam para morrer, que a ordem social era sagrada, que um coronel era uma categoria de existência, não apenas um título, e que essa categoria exigia determinados comportamentos, determinadas reações, determinadas certezas. A certeza, por exemplo, de que uma esposa era propriedade. A certeza de que um escravizado era uma ferramenta. A certeza de que qualquer coisa que contradissesse essas verdades fundamentais era uma ameaça que precisava ser eliminada com velocidade e violência suficientes para que nunca voltasse a crescer. Mas Tibúrcio não sentia violência. Sentia algo muito mais confuso. Sentia, em primeiro lugar, uma vergonha que ele levou tempo para identificar corretamente. Não era a vergonha do marido traído, porque não havia traição no sentido convencional, ou pelo menos não ainda. Era a vergonha de perceber que havia vivido ao lado de uma mulher por 7 anos sem nunca realmente tê-la visto. Que havia olhado para ela todas as manhãs e visto apenas o papel que ela ocupava na sua vida. Esposa, senhora da casa, presença doméstica, sem jamais enxergar a pessoa que existia dentro desse papel. Sentia, em segundo lugar, algo que ele não tinha nome para dar. Uma espécie de reconhecimento doloroso ao olhar para Rafael. Como se naquele homem que ele havia comprado e pelo qual havia pago como se paga por um animal, existisse algo que espelhava uma parte de Tibúrcio que ele mesmo havia silenciado. A parte que também havia sido forçada a ser apenas uma categoria. Não um homem, um coronel, não uma pessoa, uma função. Ele ficou na cozinha até ouvir os passos de Amélia no corredor. Ela ia buscar água. E quando ela entrou e o viu sentado no escuro, levou um susto tão grande que quase derrubou o candeeiro. Tibúrcio, você chegou. Cheguei. Ela ficou parada, lendo o rosto dele no escuro, com aquela inteligência que ele havia passado 7 anos sem respeitar adequadamente. Faz quanto tempo você está aqui? Ele não respondeu de imediato. Tempo suficiente, ele disse por fim. O silêncio entre eles durou muito. Vou te contar tudo, ela disse por fim, com uma voz que não tremia. Uma voz que havia tomado uma decisão. Eu sei, ele respondeu. Eles conversaram até o amanhecer. Não é possível resumir em poucas palavras uma conversa que durou uma noite inteira e que continha 7 anos de silêncio represado. Mas alguns momentos ficaram. Amélia contou como havia começado. Os livros, as palavras, a descoberta gradual de que Rafael pensava, sentia, sonhava, tinha medos e esperanças e uma capacidade de ver o mundo com uma clareza
que ela raramente havia encontrado em qualquer pessoa livre. Tibúrcio ouviu. Não interrompeu. Quando ela terminou, houve um silêncio longo. "Você está com raiva?" ela perguntou. "Estou com vergonha", ele respondeu. "De coisas diferentes das que você está imaginando." Ela esperou. Vergonha de ter passado a vida inteira acreditando que sabia o que era e o que não era humano. Ele disse devagar, como quem fala uma coisa pela primeira vez em voz alta e ainda não sabe bem o que ela significa. E de descobrir, aos 45 anos, que estava errado. Amélia ficou olhando para o marido. Era a primeira vez, em 7 anos de casamento, que ela o via. Não o coronel, o homem. "O que você quer fazer?" ela perguntou. Tibúrcio olhou para as mãos por um longo tempo. "Primeiro, quero conversar com Rafael." Na manhã seguinte, Tibúrcio mandou chamar Rafael. O escravizado chegou com aquela contenção de quem havia aprendido desde criança que a convocação de um senhor podia significar qualquer coisa, e que qualquer coisa, nesse contexto, raramente era boa. Ele ficou de pé diante de Tibúrcio, que estava sentado à mesa do escritório, e esperou. Tibúrcio olhou para ele por um tempo que devia ter parecido uma eternidade. "Sente-se", disse o coronel. Rafael não se moveu de imediato. Aquela era uma instrução que ele nunca havia recebido antes. Sentasse no mesmo nível, numa cadeira de madeira boa, diante do Senhor. Ele não sabia se era uma armadilha. "Por favor", acrescentou Tibúrcio. Rafael sentou. "Eu vi vocês dois ontem à noite", disse Tibúrcio, "antes de entrar na cozinha." Rafael não respondeu. Seu rosto era uma máscara perfeita. Anos de sobrevivência haviam tornado aquele rosto num instrumento de proteção que ele controlava com precisão absoluta. "Não estou aqui para punir ninguém", continuou Tibúrcio. "Estou aqui porque..." Ele parou, procurou as palavras, não as encontrou da primeira vez. "Porque acho que passei a vida inteira sem fazer uma pergunta que deveria ter feito antes. E quero fazê-la agora." Pausa. "O que você quer?" Rafael ficou olhando para o coronel. Não era uma pergunta que ninguém jamais lhe havia feito. Não seus donos anteriores, não Tibúrcio, não a igreja, não o Brasil. "O que você quer?" Como se ele tivesse o direito de querer qualquer coisa. "Com todo o respeito, coronel", disse Rafael com uma voz cuidadosa, como quem caminha por terreno que pode ceder. "Não sei se entendo a pergunta." "Entende", disse Tibúrcio com uma dureza que não era hostilidade, mas honestidade. "Você é o homem mais inteligente nesta fazenda. Você entende tudo, então responda. O que você quer?" O silêncio durou muito. "Quero ser livre", disse Rafael por fim, com uma voz tão baixa que mal se ouvia. Tibúrcio assentiu devagar. "Isso eu ouvi." Ele olhou para a janela. "E o que mais?" Outra pausa longa. "Quero parar de ter medo", disse Rafael. Tibúrcio fechou os olhos por um momento. "Eu também", disse ele para espanto de ambos. "Se você está sentindo que essa história vai muito além de um simples drama doméstico, está certo. Ela vai. E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, histórias que vão fundo na alma humana, se inscreva no canal. A gente tem muito mais para contar." Nos dias seguintes, a fazenda São Benedito viveu sob uma tensão estranha. Não a tensão do conflito iminente, mas a tensão de algo que havia mudado de forma irreversível e que ainda não sabia o nome que ia adquirir. Tibúrcio conversou com Amélia novamente. Conversaram de dia, de noite, durante as refeições. Conversaram como nunca haviam conversado em 7 anos de casamento, com a pressa de pessoas que estão descobrindo que o tempo desperdiçado não volta. Ela lhe contou sobre a solidão, sobre os anos de silêncio dentro de uma casa cheia de regras, sobre o que sentia quando lia, aquela sensação de ser maior do que o espaço que o mundo havia decidido que ela ocupava. Ele lhe contou, com dificuldade, sobre o vazio que carregava, sobre como havia construído cada tijolo da sua vida com a certeza de que aquilo era o que devia ser feito, e como essa certeza havia, ao longo dos anos, deixado de ser satisfatória e se tornado apenas um hábito pesado. "Você nunca me amou",
Ela disse certa noite. Não como acusação, como observação. Não da forma que você merecia. Ele respondeu. Não sei se sei o que é amar alguém, mas você sentiu alguma coisa ao nos ver? Ele não respondeu de imediato. Sim, ele disse por fim. Mas não sei ainda o que foi. Amélia olhou para o marido com aquela inteligência que ele havia passado 7 anos sem ver. Talvez valha a pena descobrir, ela disse. A situação de Rafael era, em todos os sentidos legais e sociais da época, uma situação impossível. Ele era propriedade registrada de Tibúrcio Mendonça de Albuquerque. Podia ser vendido, separado, punido. Não tinha direitos civis. Não tinha proteção legal. A única coisa que o protegia naquele momento era a vontade do homem que o possuía. E a vontade do homem que o possuía havia começado a se transformar de maneiras que nenhum dos três conseguia ainda compreender completamente. Tibúrcio chamou o alferes Cassiano, o oficial local, e iniciou discretamente o processo de alforria de Rafael. Era um processo lento, caro e que levantaria questões. Outros fazendeiros fariam perguntas. A igreja faria perguntas. O subdelegado faria perguntas. Tibúrcio respondeu a todas elas com a autoridade fria de um homem que havia aprendido que poder, quando exercido com decisão, raramente precisa de explicação. Rafael é um homem de confiança. Era sua resposta padrão. Um fazendeiro sabe quando um homem leal vale mais livre do que acorrentado. Ninguém ousou contradizer o coronel Tibúrcio abertamente. Mas os olhares nas missas de domingo começaram a mudar. Durante os meses seguintes, uma coisa extraordinária e improvável começou a tomar forma na fazenda São Benedito. Não era um triângulo romântico no sentido novelesco e glamouroso. Era algo mais complicado, mais desajeitado, mais real. 3 pessoas navegando um território para o qual nenhuma delas tinha mapa. Rafael ainda dormia no alojamento dos escravizados. Ainda trabalhava. Ainda carregava o peso de uma condição que a papelada da alforria ainda não havia oficialmente alterado. Mas Tibúrcio havia tirado todo o trabalho físico pesado de cima dele e o havia designado para auxiliar na administração da propriedade. Uma mudança que os outros escravizados notaram com uma mistura de perplexidade e esperança cautelosa. Amélia continuou com suas rotinas. O jardim, as leituras, as conversas, agora mais abertas, menos escondidas, com Rafael. Mas também, com uma lentidão que era sua forma de se proteger, começou a ter conversas com Tibúrcio que nunca havia tido antes. Tibúrcio, por sua vez, estava passando por algo que não tinha palavras para descrever. Há momentos na vida de um homem, especialmente um homem que passou décadas construindo uma identidade sólida e impermeável, em que uma rachadura pequena revela que o que havia por baixo da superfície era muito mais complexo do que se imaginava. Tibúrcio descobriu, naquele outono de 1865, que havia partes de si mesmo que haviam ficado entorpecidas por tanto tempo que ele havia confundido o entorpecimento com a normalidade. Ele começou a tratar Rafael não apenas como um homem, o que já era uma revolução em si mesmo, mas como um interlocutor. Alguém com quem conversar sobre a fazenda, sobre o tempo, sobre livros, sobre o país que ambos habitavam de formas tão radicalmente diferentes. E foi nessas conversas que Tibúrcio começou a entender, com uma clareza que era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante, que o que havia sentido naquela noite ao ver Rafael não era apenas a revelação de uma injustiça. Era também a revelação de uma parte de si mesmo que havia ficado trancada num cômodo escuro por décadas. Ele não sabia como nomear isso. O Brasil de 1865 não lhe fornecia vocabulário, mas os sentimentos não precisam de vocabulário para existir. Eles apenas existem e cobram o seu preço com ou sem nome. Joana tinha 22 anos. Era filha de uma escravizada chamada Conceição, nascida na própria fazenda, a quem todos chamavam de Mucama.
Uma palavra que carregava todo o peso e toda a ambiguidade da posição. Serva pessoal de Dona Amélia, presente em todos os momentos da vida doméstica da senhora, invisível por design, mas presente em absolutamente tudo. Joana era esperta, com uma esperteza diferente da de Rafael, menos literária, mais prática. Conhecia cada pessoa da fazenda, seus medos e seus segredos. Sabia quando o milho ia acabar antes que alguém anunciasse. Sabia ler o tempo pelo comportamento das aves. Sabia, acima de tudo, ler pessoas. E o que ela havia lido nos meses anteriores na fazenda São Benedito havia deixado ela com uma mistura de espanto e preocupação. Ela havia visto o processo todo. Os livros deixados por engano, as conversas, a chegada de Tibúrcio, a noite de revelações, as conversas que se seguiram, a mudança gradual no comportamento de todos os três. Joana tinha uma inteligência emocional afiada como faca de açougueiro. E o que ela via era 3 pessoas que estavam, cada uma à sua maneira, navegando um território perigoso, sem perceber todas as correntes subterrâneas. E havia algo mais. Ela e Rafael se conheciam desde crianças. Haviam crescido lado a lado naquela fazenda. Havia entre eles uma cumplicidade de sobrevivência. O tipo de intimidade que se constrói quando 2 pessoas enfrentam a mesma tempestade ao longo de muitos anos. Mas nos últimos meses, enquanto Rafael era vagarosamente absorvido pela órbita de Tibúrcio e Amélia, Joana havia percebido que sentia algo que não havia nomeado antes. Não era ciúme do tipo que destrói. Era a consciência dolorosa de que alguém que era importante para ela estava sendo progressivamente colocado numa posição que, por mais bem intencionada que parecesse, ainda carregava o peso assimétrico de toda a história entre senhores e escravizados naquele país. E que Rafael, por mais inteligente que fosse, estava navegando isso sem ter ainda toda a clareza necessária sobre o que estava sentindo. E sobre o que estava, talvez, sendo levado a sentir. Joana decidiu falar com ele. Era uma noite de lua cheia, quando Joana encontrou Rafael sentado na beira do curral, olhando para o céu. Ela sentou do lado dele sem dizer nada por um bom tempo. "Você está bem?" ela perguntou por fim. "Não sei", ele respondeu, com uma honestidade que ele raramente permitia para si mesmo. "O que está sentindo?" Ele ficou um tempo em silêncio. Gratidão, confusão, um pouco de medo. Pausa. "E algo que não sei se tenho direito de sentir." "O que é?" "Carinho, por eles 2, ele disse, com uma voz que continha múltiplas camadas de complexidade. "Pelo coronel, pela Dona Amélia, mas não sei se é carinho livre, Joana. Não sei se consigo separar o que sinto de quem eles são, do poder que eles têm sobre mim." Joana ficou ouvindo. "Isso é exatamente o que eu estava com medo que você dissesse." Ela respondeu por fim. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que uma coisa é que eles mudem, que o coronel te dê alforria, que a Dona Amélia te veja como igual." Ela fez uma pausa. "Outra coisa é que os sentimentos que nascem num espaço onde um tem poder sobre o outro sejam sentimentos livres, mesmo que a intenção seja boa." Rafael olhou para ela. "Você acha que não são reais?" "Acho que são reais," ela disse. "E acho que é exatamente por isso que são perigosos. Porque você não pode saber ainda o que é carinho e o que é sobrevivência disfarçada de carinho." Rafael ficou olhando para a lua por um tempo longo. "E você?" ele perguntou de repente. "O que você quer dizer?" "Você, Joana." Ele virou para ela. O que você sente?" Foi a vez de Joana ficar em silêncio. "Sinto que te conheço de verdade," ela disse por fim, com uma voz que não tentava esconder nada, sem nenhuma camada de poder pelo meio. Rafael ficou olhando para Joana. E então fez algo que não havia planejado. Estendeu a mão. Ela colocou a mão na dele, e ficaram assim, os 2, sentados na beira do curral, sob a lua cheia do Vale do Rio das Velhas, sem precisar nomear o que eram um para o outro. Dona Amélia não era uma mulher tola.
Ela havia passado semanas observando Rafael com aquela atenção que as pessoas que amam em segredo aprendem a desenvolver. Uma atenção periférica que capta detalhes sem nunca parecer que está olhando. E ela havia notado o jeito diferente que Rafael olhava para Joana quando a mucama cruzava o pátio. O momento em que os dois pensavam que ninguém estava vendo e trocavam palavras em voz baixa perto do poço. A forma como Joana ria de verdade com o corpo inteiro, de algo que Rafael havia dito. Amélia havia visto aquela risada e sentido algo que a envergonhou de imediato, porque era uma emoção que ela reconhecia como injusta mesmo enquanto a sentia. Ciúme. Não o ciúme racional de quem tem direitos claros sobre outra pessoa. O ciúme irracional, visceral, feio. O ciúme de quem havia acreditado que existia um vínculo especial e que de repente percebe que esse vínculo pode não ser tão exclusivo quanto imaginava. Ela foi até Tibúrcio. Rafael e Joana, ela disse sem rodeios. Tibúrcio levantou os olhos dos papéis. O que aconteceu? Nada aconteceu ainda, mas vai acontecer. Ela cruzou os braços. Você viu como eles ficam juntos? Tibúrcio ficou olhando para a esposa e sentiu, com uma clareza incômoda, que ele mesmo havia sentido o mesmo. Não em relação a Joana, mas o mesmo ciúme, a mesma contração no peito, quando havia percebido a mudança em Rafael. O que você quer fazer? Ele perguntou. Joana poderia ser vendida, disse Amélia, e então parou. Ficou ouvindo as próprias palavras no silêncio do escritório, e o que ela ouviu a encheu de uma vergonha que desceu pelo corpo como água fria. Ela, Amélia, que havia passado anos sentindo o peso de ser propriedade de outra pessoa, que havia encontrado em Rafael alguém que havia como igual, que havia chorado com a história de Benedita escrita no caderno de Rafael. Havia, no espaço de um ciúme, pensado em usar o mesmo sistema que a havia aprisionado para aprisionar outra mulher. Ela se sentou. Ela colocou o rosto nas mãos. Tibúrcio não disse nada, mas se levantou e foi até onde ela estava e pôs a mão no ombro dela, com uma gentileza que ambos ainda estavam aprendendo. Nós não vamos vender ninguém, ele disse, mas o ciúme de ambos continuou existindo. E o ciúme que não é confrontado honestamente não desaparece. Ele cresce e muda de forma. Rafael sabia. Ele sempre soube, com aquela inteligência que anos de sobrevivência haviam afiado até o limite, que a situação na fazenda São Benedito era instável de uma maneira que o tempo iria revelar. Não porque Tibúrcio ou Amélia fossem pessoas más. Havia algo genuíno no que os três haviam construído. Uma reaproximação humana real, um reconhecimento mútuo que havia mudado algo em todos eles. Mas havia uma assimetria que os meses de conversas e de boa vontade não haviam conseguido apagar completamente. Tibúrcio ainda era o coronel. A alforria ainda era um papel que dependia da vontade de Tibúrcio para existir. E Joana ainda era escravizada. Rafael havia chegado à conclusão, numa noite de setembro de 1866, um ano depois da chegada de Tibúrcio naquela terça-feira úmida, de que havia chegado o momento de fazer a única coisa que um ser humano em condição de escravidão pode fazer quando percebe que até mesmo as situações que parecem boas ainda são formas de gaiola. Ir embora, não com raiva, não com rancor, mas com a clareza de quem entende que liberdade verdadeira não é algo que se recebe, é algo que se toma. Ele conversou com Joana. Tem como sair daqui? Ele perguntou. Joana não se surpreendeu com a pergunta. Havia meses esperando por ela. Tenho pensado nisso, ela disse. Há uma rede, pessoas que ajudam. Você tem contato? O padre Eufrásio sabe mais do que aparenta saber. Rafael ficou olhando para ela. Você quer ir? Joana não respondeu de imediato. Quero ir com você. Ela disse por fim. Se você quiser que eu vá. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo. Sim, ele disse. Quero. Era uma noite sem lua. O tipo de noite que parece feita para segredos. Rafael havia guardado ao longo dos meses algumas coisas. Não muito,
porque não havia muito para guardar. Um muda de roupa, o caderno onde havia escrito a história de Benedita, sua mãe, uma faca de trabalho e a papelada da alforria. O documento que Tibúrcio havia começado a providenciar, que ainda não estava completamente regularizado, mas que poderia, dependendo de quem encontrassem pelo caminho, significar a diferença entre liberdade e recaptura. Joana tinha menos ainda. Mas Joana tinha um mapa. Não um mapa desenhado, mas um mapa memorizado, construído ao longo de anos de observação silenciosa, das rotas, das casas, das pessoas que podiam ser confiadas. O velho Joaquim, o escravizado de 60 anos que administrava a fazenda nas ausências de Tibúrcio, havia ficado sabendo. Ele não disse nada a ninguém. Mas na tarde daquele dia havia deixado 2 pares de sandálias mais resistentes do que o habitual perto do alojamento, sem nenhuma explicação. Rafael os encontrou, colocou um par para ele e um par para Joana. E às 2 da manhã, quando até os cães pareciam ter decidido dormir profundamente, os 2 saíram pela porteira dos fundos. Não correram. Caminharam com passos rápidos e silenciosos em direção ao rio. E depois seguiram o rio. Tibúrcio acordou ao amanhecer com uma sensação estranha, o tipo de sensação que precede uma notícia antes que a notícia chegue. Ele foi até o alojamento, vazio. Ficou parado na entrada do alojamento por um longo tempo, olhando para as camas arrumadas com um cuidado que parecia quase uma mensagem. Amélia chegou atrás dele. "Foram embora", ela disse, com uma voz que continha muitas coisas ao mesmo tempo. "Sim", disse Tibúrcio. Silêncio. "O que você vai fazer?", ela perguntou. Tibúrcio ficou olhando para o horizonte do lado de fora do alojamento. As serras azuladas de Minas, a luz laranja do amanhecer, o gado pastando tranquilo no pasto ainda coberto de orvalho. "Nada", ele disse por fim. Amélia o olhou. "Nada? Nada", ele repetiu. Ele é um homem livre. Ela também deveria ser. Ele fez uma pausa. "Eu devia ter resolvido isso antes. Nos meses que se seguiram, a Fazenda São Benedito continuou existindo. Como as fazendas continuam, indiferentes às revoluções internas das pessoas que as habitam. Mas algo havia mudado de forma irreversível. Tibúrcio começou o processo, lento, impopular, caro, de libertar todos os escravizados da propriedade. Não de uma vez. O sistema não permitia isso de uma vez. Mas aos poucos, um por um, com papelada em cartório e recursos próprios para garantir que cada pessoa tivesse condições de começar uma vida em liberdade. O velho Joaquim foi o primeiro. Ficou na fazenda, de livre vontade, porque, como ele disse com uma secura que não admitia sentimentalismo, "Tenho 60 anos, coronel. Onde eu ia?", mas ficou com salário, com um contrato, com dignidade. Amélia e Tibúrcio continuaram casados, não por obrigação. Pelo menos não mais apenas por obrigação. Por uma escolha que ambos fizeram, com os olhos abertos, depois de terem aprendido a se ver de verdade. Não era o amor apaixonado dos romances de folhetim. Era algo diferente. Mais honesto, mais trabalhoso, mais real. A construção gradual de uma intimidade que havia sido impossível quando ambos estavam presos nos papéis que o mundo havia escrito para eles. Tibúrcio nunca falou abertamente sobre tudo que havia descoberto de si mesmo naquele período. Havia coisas que o Brasil de 1866 não tinha espaço para abrigar. Mas há um detalhe num diário fragmentado que sobreviveu, guardado num baú de cedro que foi encontrado décadas depois, que diz o seguinte, numa caligrafia irregular que parece a de um homem escrevendo depressa, no escuro, antes de perder a coragem. "Fui encontrar no espelho de outro homem partes de mim que nunca soube que existiam. E quando esse homem foi embora, levou essas partes para a liberdade. E eu fiquei aqui, mais inteiro do que era antes, mas também com a consciência de quanto desperdicei." Rafael e Joana chegaram a São Paulo em novembro de 1866. Não se sabe exatamente como.
As redes que ajudavam pessoas a fugirem da escravidão não deixavam documentação, por razões óbvias. Mas há um registro numa pequena paróquia do bairro do Bexiga que menciona um casamento realizado no início de 1867 entre um homem chamado Rafael e uma mulher chamada Joana, ambos descritos como libertos. Rafael trabalhou inicialmente como administrador numa pensão, usando as habilidades que havia desenvolvido na fazenda. Depois, com o tempo, abriu um pequeno negócio de comércio de tecidos. Joana, cuja inteligência prática não precisava de nenhuma escola para se manifestar, tornou-se parteira, uma das mais respeitadas do bairro, conhecida pela calma absoluta com que conduzia os partos mais difíceis e pela atenção que dava às mulheres durante todo o processo, não apenas no momento do nascimento. Eles tiveram 2 filhos. A filha mais velha se chamava Benedita, em homenagem à mãe de Rafael, a mulher que havia morrido escravizada e que agora tinha o nome carregado pela geração seguinte em liberdade. O caderno onde Rafael havia escrito a história de Benedita sobreviveu. Está guardado com a família até hoje. Esta é uma história sobre muitas coisas. É sobre o Brasil que foi. E sobre como o Brasil que foi ainda vive, de formas que nem sempre conseguimos ver no Brasil que somos. É sobre o que acontece quando o sistema que nos formou começa a rachar. E o que encontramos dentro das rachaduras pode ser ao mesmo tempo assustador e libertador. É sobre 3 pessoas, 4 pessoas, que se viram de verdade num momento em que o mundo não queria que nenhuma delas se visse de verdade. E é sobre o fato de que a liberdade real, não a liberdade de um papel, não a liberdade que alguém te concede, é aquela que você toma com as próprias mãos, caminhando no escuro, com os pés em sandálias deixadas por um velho de 60 anos que não precisava dizer nada além disso. O Brasil de 1865 não libertou Rafael. Rafael libertou Rafael. E isso, de certa forma, é a coisa mais revolucionária que essa história tem para contar. Se essa história te tocou, se você chegou até aqui e sentiu que valeu cada minuto, então você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal. Porque histórias como essa existem aos milhares neste país. Histórias que foram enterradas, esquecidas, ignoradas, mas que ainda estão aqui, esperando ser contadas. Na próxima semana trazemos outra, uma história do Nordeste de 1870. Uma mulher, um padre e um segredo que durou 40 anos dentro das paredes de uma mesma casa. Você não vai querer perder. Até lá, há histórias que a história oficial preferiu enterrar. Histórias que não cabem nos livros escolares, que não aparecem nos registros cartoriais, que foram queimadas junto com cartas, junto com diários, junto com a memória de pessoas que nunca tiveram direito de contar a própria versão. Esta é uma dessas histórias. Minas Gerais, 1865, um país que ainda sangrava a ferida aberta da escravidão. Um país onde um homem podia ser comprado, vendido, chicoteado. Ou amado em segredo, no escuro, com a porta trancada e a consciência pesada como uma corrente de ferro. O coronel Tibúrcio Mendonça de Albuquerque voltou para casa antes do previsto. Era uma terça-feira úmida de setembro. As tropas de mulas chegavam pela estrada de terra vermelha, levantando poeira que grudava nos dentes. Ele estava cansado, fedendo a cavalo e as semanas de viagem pelo sertão. Queria apenas um banho, um prato quente e a presença silenciosa de sua casa. O que ele encontrou mudou tudo, não apenas a noite, toda a sua vida. Fique até o final, porque essa história não termina como você está imaginando. Tibúrcio tinha 45 anos e carregava cada um deles no rosto. Era um homem alto, de ombros largos, que o tempo já começava a curvar. Barba escura salpicada de branco, mãos calejadas de quem nasceu pobre e construiu fortuna com o suor da própria testa. E é preciso dizer com honestidade, com o suor forçado de outras pessoas.
A fazenda São Benedito tinha 230 alqueires de terra fértil no Vale do Rio das Velhas. Café, milho, criação de gado. 12 escravizados registrados no cartório. Uma casa grande de pedra e cal que o pai de Tibúrcio havia começado e ele havia terminado, com alpendre de frente para o horizonte e um jardim que Dona Amélia cultivava com afinco. Tibúrcio era o tipo de homem que a sociedade mineira do século XIX chamava de homem de bem. Cumpria suas obrigações com a igreja, contribuía com as festas da cidade, sentava na mesa do subdelegado e do vigário como igual. Era temido pelos que dependiam dele e respeitado pelos que tinham poder semelhante. Mas havia algo que ele nunca conseguiu nomear dentro de si mesmo: uma inquietação, uma sensação de que a vida que ele havia construído, tijolo por tijolo, real por real, convenção por convenção, era uma casa bonita por fora, mas com cômodos que ele nunca havia aberto. Cômodos que ficavam trancados, para os quais ele nem sequer procurava a chave. Dona Amélia Ferreira de Albuquerque tinha 28 anos. Era filha de um fazendeiro de Sabará, que havia falido quando ela tinha 18. O casamento com Tibúrcio havia sido arranjado da forma mais direta possível. O pai de Amélia precisava de dinheiro. Tibúrcio precisava de uma esposa jovem e de família respeitável. Papéis foram assinados. Dotes foram pagos. E Amélia, uma moça de olhos escuros e vontade própria que raramente tinha permissão de se expressar, foi levada para a fazenda São Benedito como parte de um acordo comercial disfarçado de sacramento. Ela não odiava Tibúrcio. Seria mais fácil se odiasse. Ele era distante, ocupado, às vezes rígido, mas nunca cruel. Tratava-a com uma cortesia fria que era, talvez, a única forma de afeto que ele conhecia. O problema é que cortesia fria não aquece ninguém nas noites de inverno do sertão mineiro. Amélia era inteligente. Lia, o que já era extraordinário para uma mulher da época. Tinha opiniões que aprendera a esconder atrás de sorrisos polidos. Tinha desejos que aprendera a sufocar debaixo das saias pesadas e dos corpetes apertados que a moda da época exigia. E tinha, havia 3 anos, uma amizade que havia se transformado em algo muito mais complicado e muito mais humano do que qualquer nomenclatura que aquele século seria capaz de oferecer. Rafael tinha 25 anos. Havia chegado à fazenda São Benedito aos 16, comprado de um tropeiro que o transportava junto com sal, tecido e outros bens de uma fazenda falida do interior. Ele era filho de uma escravizada chamada Benedita, mulher que morreu de febre quando Rafael tinha 12 anos, e de um pai que nunca soube o nome. Ele cresceu no mundo mais cruel que uma criança pode conhecer. O mundo onde a sua existência inteira é propriedade de outro ser humano, onde o seu corpo, a sua força, o seu tempo, o seu futuro, tudo pertence a um nome num papel que você nunca vai poder ler. Mas Rafael havia, contra todas as probabilidades, mantido algo intacto dentro de si, uma dignidade silenciosa, uma inteligência viva nos olhos que absorvia tudo. Os movimentos das estrelas, os ciclos das plantas, as sutilezas das emoções humanas, e processava, e guardava, e pensava. O padre Eufrásio, o velho vigário que visitava a fazenda mensalmente, havia ensinado Rafael a ler. Rafael havia absorvido as letras com uma velocidade que deixou o velho perturbado. Como se parte de si não conseguisse decidir se aquilo era motivo de orgulho ou de inquietação. Na fazenda São Benedito, Rafael trabalhava principalmente na administração dos animais. Era nessas ocasiões que ele e Dona Amélia haviam se cruzado pela primeira vez. Ela estava no jardim, com um livro aberto no colo, quando ele passou carregando sacos de milho para o celeiro. Ela olhou o livro, ele olhou o livro. Seus olhos se encontraram por um segundo. "O senhor lê?" Ela perguntou quase sem querer. "Sim, ele respondeu, com toda a contenção que a sobrevivência havia lhe ensinado.
Ela ficou olhando para ele por um momento mais longo do que a etiqueta permitia. O que o senhor está lendo agora? Não tenho o que ler, sinhá, só o que o padre deixou. Ela olhou para o livro no seu colo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado naquele mesmo ano. E então olhou para ele. Quando terminar, posso deixar aqui no jardim. Por engano. Foi assim que começou. Livros deixados por engano em lugares onde Rafael passava. Palavras trocadas em momentos de descuido. Uma cumplicidade construída de fragmentos, uma palavra aqui, um olhar ali, uma risada contida, uma pergunta respondida em voz baixa. Não havia nada explícito, não havia declarações. Havia apenas dois seres humanos, que num mundo que havia decidido que um deles não era completamente humano, reconheciam um no outro algo real e raro, a capacidade de ver e de ser visto. Mas o Brasil de 1865 não era um lugar para sutilezas. E o coração humano raramente se contenta com livros deixados por engano. Tibúrcio havia viajado a Ouro Preto para resolver uma questão de terras. O que deveria levar 3 semanas, levou 13 dias. Ele chegou pelo caminho do fundo, sozinho à frente dos outros. O cavalo entrou devagar pelo portão de madeira. A tarde já escurecia, laranja e roxa sobre as serras. A casa grande estava com poucas luzes acesas. Tibúrcio desmontou, amarrou o cavalo no palanque, sacudiu a poeira das botas na soleira e então parou. Havia vozes. Não eram vozes. Era uma única voz, baixa, urgente, saindo do quarto dos fundos. Tibúrcio caminhou devagar. Seus passos eram pesados, mas anos de fazenda lhe haviam ensinado a se mover sem fazer barulho quando precisava. Ele chegou à porta. Estava entreaberta. Ele empurrou. E o que ele viu naquele quarto iluminado pela luz fraca de um candeeiro foi algo para o qual nenhuma convenção social do Brasil imperial havia preparado qualquer homem. Amélia estava sentada numa cadeira de mogno, com um livro ainda na mão, o olhar fixo em Rafael. Rafael, de pé, no meio do quarto, segurava um caderno nas mãos. O caderno onde havia escrito, com letra irregular, mas firme, um texto que Amélia havia pedido que ele escrevesse. A história de sua mãe, Benedita. Ela estava chorando. Ele estava com os olhos molhados. Estavam a 2 metros de distância, um do outro. Não havia toque. Não havia abraço. Havia algo muito mais perturbador para Tibúrcio do que qualquer cena carnal poderia ser. Havia intimidade real. A intimidade de 2 pessoas que se conhecem de verdade. Tibúrcio ficou parado na soleira por um longo tempo. Nenhum dos dois o havia percebido. Ele os observou. Observou o rosto de Amélia. Um rosto que ele havia visto ao longo de 7 anos de casamento sem nunca realmente ter visto. Aberto, vulnerável, completamente presente de uma forma que nunca havia sido para ele. Observou Rafael, um homem que ele havia comprado como compraria uma ferramenta, e pela primeira vez o enxergou como o que era. Uma pessoa inteira, com uma história, com dor, com palavras que merecia escrever. Tibúrcio recuou um passo, depois outro, e foi para a cozinha, sozinho, e sentou na escuridão por 1 hora. Com as mãos juntas sobre a mesa, olhando para o nada. O que acontece dentro de um homem quando o mundo que ele construiu racha pela metade? Tibúrcio era um homem do seu tempo. Um homem que havia aprendido, desde menino, que existiam lugares onde os sentimentos iam para morrer, que a ordem social era sagrada, que um coronel era uma categoria de existência, não apenas um título. E que essa categoria exigia determinados comportamentos. A certeza de que uma esposa era propriedade. A certeza de que um escravizado era uma ferramenta. A certeza de que qualquer coisa que contradissesse essas verdades era uma ameaça que precisava ser eliminada. Mas Tibúrcio não sentia violência. Sentia algo muito mais confuso. Sentia, em primeiro lugar, uma vergonha que ele levou tempo para identificar corretamente. Não era a vergonha do marido traído, porque não havia traição no sentido convencional.
Era a vergonha de perceber que havia vivido ao lado de uma mulher por 7 anos sem nunca realmente tê-la visto. Sentia, em segundo lugar, algo que ele não tinha nome para dar. Uma espécie de reconhecimento doloroso ao olhar para Rafael. Como se naquele homem que ele havia comprado existisse algo que espelhava uma parte de Tibúrcio que ele mesmo havia silenciado. A parte que também havia sido forçada a ser apenas uma categoria. Não um homem, um coronel. Não uma pessoa, uma função. Ele ficou na cozinha até ouvir os passos de Amélia no corredor. Quando ela entrou e o viu sentado no escuro, levou um susto tão grande que quase derrubou o candeeiro. "Tibúrcio, você chegou!" "Cheguei." Ela ficou parada, lendo o rosto dele no escuro com aquela inteligência que ele havia passado 7 anos sem respeitar adequadamente. "Faz quanto tempo você está aqui?" "Tempo suficiente," ele disse por fim. O silêncio entre eles durou muito. "Vou te contar tudo," ela disse com uma voz que não tremia. Uma voz que havia tomado uma decisão. "Eu sei," ele respondeu. Eles conversaram até o amanhecer. Não é possível resumir em poucas palavras uma conversa que durou uma noite inteira e que continha 7 anos de silêncio represado. Mas alguns momentos ficaram. Amélia contou como havia começado. Os livros, as palavras, a descoberta gradual de que Rafael pensava, sentia, sonhava, tinha medos e esperanças e uma capacidade de ver o mundo com uma clareza que ela raramente havia encontrado em qualquer pessoa livre. Tibúrcio ouviu. Não interrompeu. Quando ela terminou, houve um silêncio longo. "Você está com raiva?" ela perguntou. "Estou com vergonha," ele respondeu. "De coisas diferentes das que você está imaginando." Ela esperou. Vergonha de ter passado a vida inteira acreditando que sabia o que era e o que não era humano. Ele disse devagar, como quem fala uma coisa pela primeira vez em voz alta e ainda não sabe bem o que ela significa. E de descobrir, aos 45 anos, que estava errado. Amélia ficou olhando para o marido. Era a primeira vez, em 7 anos de casamento, que ela o via. Não o coronel, o homem. "O que você quer fazer?" ela perguntou. Tibúrcio olhou para as mãos por um longo tempo. "Primeiro, quero conversar com Rafael." Na manhã seguinte, Tibúrcio mandou chamar Rafael. O escravizado chegou com aquela contenção de quem havia aprendido desde criança que a convocação de um senhor podia significar qualquer coisa. Ele ficou de pé diante de Tibúrcio e esperou. Tibúrcio olhou para ele por um tempo que devia ter parecido uma eternidade. "Sente-se," disse o coronel. Rafael não se moveu de imediato. Aquela era uma instrução que ele nunca havia recebido antes. "Por favor," acrescentou Tibúrcio. Rafael sentou. "Eu vi vocês dois ontem à noite," disse Tibúrcio, antes de entrar na cozinha. Rafael não respondeu. Seu rosto era uma máscara perfeita. "Não estou aqui para punir ninguém," continuou Tibúrcio. "Estou aqui porque acho que passei a vida inteira sem fazer uma pergunta que deveria ter feito antes. E quero fazê-la agora." Pausa. "O que você quer?" Rafael ficou olhando para o coronel. Não era uma pergunta que ninguém jamais lhe havia feito. Não seus donos anteriores, não Tibúrcio, não a igreja, não o Brasil. "O que você quer?" Como se ele tivesse o direito de querer qualquer coisa. "Com todo o respeito, coronel," disse Rafael com uma voz cuidadosa, como quem caminha por terreno que pode ceder. "Não sei se entendo a pergunta." "Entende," disse Tibúrcio com uma dureza que não era hostilidade, mas honestidade. "Você é o homem mais inteligente nesta fazenda. Você entende tudo, então responda. O que você quer?" O silêncio durou muito. "Quero ser livre," disse Rafael por fim, com uma voz tão baixa que mal se ouvia. Tibúrcio assentiu devagar. "Isso eu ouvi." Ele olhou para a janela. "E o que mais?" Outra pausa longa. "Quero parar de ter medo," disse Rafael. Tibúrcio fechou os olhos por um momento. "Eu também," disse ele para espanto de ambos. "Se você está sentindo que essa história vai muito além de um simples drama doméstico, está certo.
ela vai. E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, histórias que vão fundo na alma humana, se inscreva no canal. A gente tem muito mais para contar. Nos dias seguintes, a fazenda São Benedito viveu sob uma tensão estranha. Não a tensão do conflito iminente, mas a tensão de algo que havia mudado de forma irreversível e que ainda não sabia o nome que ia adquirir. Tibúrcio conversou com Amélia novamente. Conversaram de dia, de noite, durante as refeições. Conversaram como nunca haviam conversado em 7 anos de casamento, com a pressa de pessoas que estão descobrindo que o tempo desperdiçado não volta. Ela lhe contou sobre a solidão, sobre os anos de silêncio dentro de uma casa cheia de regras, sobre o que sentia quando lia, aquela sensação de ser maior do que o espaço que o mundo havia decidido que ela ocupava. Ele lhe contou, com dificuldade, sobre o vazio que carregava, sobre como havia construído cada tijolo da sua vida com a certeza de que aquilo era o que devia ser feito, e como essa certeza havia, ao longo dos anos, deixado de ser satisfatória e se tornado apenas um hábito pesado. Você nunca me amou, ela disse certa noite. Não como acusação, como observação. Não da forma que você merecia. Ele respondeu. Não sei se sei o que é amar alguém, mas você sentiu alguma coisa ao nos ver? Ele não respondeu de imediato. Sim, ele disse por fim. Mas não sei ainda o que foi. Amélia olhou para o marido com aquela inteligência que ele havia passado 7 anos sem ver. Talvez valha a pena descobrir, ela disse. A situação de Rafael era, em todos os sentidos legais e sociais da época, uma situação impossível. Ele era a propriedade registrada de Tibúrcio Mendonça de Albuquerque. A única coisa que o protegia era a vontade do homem que o possuía. E essa vontade havia começado a se transformar de maneiras que nenhum dos 3 conseguia ainda compreender completamente. Tibúrcio chamou o alferes Cassiano e iniciou discretamente o processo de alforria de Rafael. Era um processo lento, caro e que levantaria questões. Outros fazendeiros fariam perguntas, a igreja faria perguntas. Tibúrcio respondeu a todas elas com a autoridade fria de um homem que havia aprendido que poder, quando exercido com decisão, raramente precisa de explicação. Rafael é um homem de confiança, era sua resposta padrão. Um fazendeiro sabe quando um homem leal vale mais livre do que acorrentado. Ninguém ousou contradizer o coronel Tibúrcio abertamente, mas os olhares nas missas de domingo começaram a mudar. Durante os meses seguintes, uma coisa extraordinária e improvável começou a tomar forma na fazenda São Benedito. Não era um triângulo romântico no sentido novelesco e glamuroso. Era algo mais complicado, mais desajeitado, mais real. 3 pessoas navegando um território para o qual nenhuma delas tinha mapa. Rafael ainda dormia no alojamento dos escravizados. Ainda trabalhava. Ainda carregava o peso de uma condição que a papelada da alforria ainda não havia oficialmente alterado. Mas Tibúrcio havia tirado todo o trabalho físico pesado de cima dele e o havia designado para auxiliar na administração da propriedade. Tibúrcio estava passando por algo que não tinha palavras para descrever. Há momentos na vida de um homem em que uma rachadura pequena revela que o que havia por baixo da superfície era muito mais complexo do que se imaginava. Tibúrcio descobriu, naquele outono de 1865, que havia partes de si mesmo que haviam ficado entorpecidas por tanto tempo que ele havia confundido o entorpecimento com a normalidade. Ele começou a tratar Rafael não apenas como um homem, o que já era uma revolução em si mesmo, mas como um interlocutor. Alguém com quem conversar sobre a fazenda, sobre o tempo, sobre livros, sobre o país que ambos habitavam de formas tão radicalmente diferentes. E foi nessas conversas que Tibúrcio começou a entender, com uma clareza que era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante, que o que havia sentido naquela noite ao ver Rafael não era apenas a revelação de uma injustiça.
Era também a revelação de uma parte de si mesmo que havia ficado trancada num cômodo escuro por décadas. Ele não sabia como nomear isso. O Brasil de 1865 não lhe fornecia vocabulário. Mas os sentimentos não precisam de vocabulário para existir. Eles apenas existem e cobram o seu preço, com ou sem nome. E então entrou em cena alguém que ninguém esperava. Joana tinha 22 anos. Era filha de uma escravizada chamada Conceição, nascida na própria fazenda, que todos chamavam de mucama. Serva pessoal de Dona Amélia, presente em todos os momentos da vida doméstica da senhora. Invisível por design, mas presente em absolutamente tudo. Joana era esperta com uma esperteza diferente da de Rafael. Menos literária, mais prática. Conhecia cada pessoa da fazenda, seus medos e seus segredos. Sabia quando o milho ia acabar antes que alguém anunciasse. Sabia ler o tempo pelo comportamento das aves. Sabia, acima de tudo, ler pessoas. Ela havia visto o processo todo. Os livros deixados por engano. As conversas, a chegada de Tibúrcio, a noite de revelações, as conversas que se seguiram, a mudança gradual no comportamento de todos os três. Joana tinha uma inteligência emocional afiada como faca de açougueiro. E o que ela via era 3 pessoas navegando um território perigoso sem perceber todas as correntes subterrâneas. E havia algo mais. Ela e Rafael se conheciam desde crianças. Haviam crescido lado a lado naquela fazenda. Havia entre eles uma cumplicidade de sobrevivência. O tipo de intimidade que se constrói quando 2 pessoas enfrentam a mesma tempestade ao longo de muitos anos. Mas nos últimos meses, enquanto Rafael era vagarosamente absorvido pela órbita de Tibúrcio e Amélia, Joana havia percebido que sentia algo que não havia nomeado antes. Não era ciúme do tipo que destrói. Era a consciência dolorosa de que alguém que era importante para ela estava sendo progressivamente colocado numa posição que, por mais bem intencionada que parecesse, ainda carregava o peso assimétrico de toda a história entre senhores e escravizados naquele país. E que Rafael, por mais inteligente que fosse, estava navegando isso sem ter ainda toda a clareza necessária sobre o que estava sentindo. Joana decidiu falar com ele. Era uma noite de lua cheia quando Joana encontrou Rafael sentado na beira do curral, olhando para o céu. Ela sentou do lado dele sem dizer nada por um bom tempo. "Você está bem?" ela perguntou por fim. "Não sei." Ele respondeu, com uma honestidade que raramente permitia para si mesmo. "O que está sentindo?" Ele ficou um tempo em silêncio. Gratidão, confusão, um pouco de medo. Pausa. "E algo que não sei se tenho o direito de sentir." "O que é?" "Carinho. Por eles 2. Pelo coronel, pela Dona Amélia. Mas não sei se é carinho livre, Joana. Não sei se consigo separar o que sinto de quem eles são, do poder que eles têm sobre mim." Joana ficou ouvindo. "Isso é exatamente o que eu estava com medo que você dissesse." Ela respondeu por fim. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que uma coisa é que eles mudem, que o coronel te dê alforria, que a Dona Amélia te veja como igual." Ela fez uma pausa. "Outra coisa é que os sentimentos que nascem num espaço onde um tem poder sobre o outro sejam sentimentos livres, mesmo que a intenção seja boa." Rafael olhou para ela. "Você acha que não são reais?" "Acho que são reais," ela disse. "E acho que é exatamente por isso que são perigosos. Porque você não pode saber ainda o que é carinho e o que é sobrevivência disfarçada de carinho." Rafael ficou olhando para a lua por um tempo longo. "E você?" ele perguntou de repente. "O que você quer dizer?" "Você, Joana." Ele virou para ela. "O que você sente?" Foi a vez de Joana ficar em silêncio. "Sinto que te conheço de verdade," ela disse por fim, com uma voz que não tentava esconder nada, sem nenhuma camada de poder pelo meio. Às vezes, a coisa mais revolucionária que pode acontecer na vida de uma pessoa não é uma libertação grandiosa,
É simplesmente ser visto por alguém que não tem nenhum interesse em te possuir. Rafael ficou olhando para Joana e então estendeu a mão. Ela colocou a mão na dele e ficaram assim, os dois, sentados na beira do curral, sob a lua cheia do Vale do Rio das Velhas, sem precisar nomear o que eram um para o outro. Dona Amélia não era uma mulher tola. Ela havia passado semanas observando Rafael com aquela atenção que as pessoas que amam em segredo aprendem a desenvolver. E ela havia notado o jeito diferente que Rafael olhava para Joana quando a mucama cruzava o pátio. A forma como Joana ria de verdade com o corpo inteiro de algo que Rafael havia dito. Amélia havia visto aquela risada e sentido algo que a envergonhou de imediato, porque era uma emoção que ela reconhecia como injusta mesmo enquanto a sentia. Ciúme. Não o ciúme racional de quem tem direitos claros sobre outra pessoa. O ciúme irracional, visceral, feio. O ciúme de quem havia acreditado que existia um vínculo especial e que de repente percebe que esse vínculo pode não ser tão exclusivo quanto imaginava. Ela foi até Tibúrcio. Rafael e Joana, ela disse sem rodeios. Tibúrcio levantou os olhos dos papéis. O que aconteceu? Nada aconteceu ainda, mas vai acontecer. Ela cruzou os braços. Você viu como eles ficam juntos? Tibúrcio ficou olhando para a esposa e sentiu, com uma clareza incômoda, que ele mesmo havia sentido o mesmo. A mesma contração no peito quando havia percebido a mudança em Rafael. O que você quer fazer? Ele perguntou. Joana poderia ser vendida, disse Amélia, e então parou. Ficou ouvindo as próprias palavras no silêncio do escritório, e o que ela ouviu a encheu de uma vergonha que desceu pelo corpo como água fria. Ela, que havia passado anos sentindo o peso de ser propriedade de outra pessoa, que havia encontrado em Rafael alguém que havia como igual, que havia chorado com a história de Benedita, havia, no espaço de um ciúme, pensado em usar o mesmo sistema que a havia aprisionado para aprisionar outra mulher. Ela se sentou. Ela colocou o rosto nas mãos. Tibúrcio não disse nada, mas se levantou e foi até onde ela estava e pôs a mão no ombro dela, com uma gentileza que ambos ainda estavam aprendendo. Nós não vamos vender ninguém, ele disse, mas o ciúme de ambos continuou existindo. E o ciúme que não é confrontado honestamente não desaparece. Ele cresce e muda de forma. Rafael sabia, ele sempre soube que a situação na fazenda São Benedito era instável de uma maneira que o tempo iria revelar. Havia uma assimetria que os meses de conversas e de boa vontade não haviam conseguido apagar completamente. Tibúrcio ainda era o coronel. A alforria ainda era um papel que dependia da vontade de Tibúrcio para existir. E Joana ainda era escravizada. Rafael havia chegado à conclusão de que havia chegado o momento de fazer a única coisa que um ser humano em condição de escravidão pode fazer, quando percebe que até mesmo as situações que parecem boas ainda são formas de gaiola. Ir embora. Não com raiva, não com rancor, mas com a clareza de quem entende que liberdade verdadeira não é algo que se recebe, é algo que se toma. Ele conversou com Joana. Tem como sair daqui? Ele perguntou. Joana não se surpreendeu com a pergunta. Havia meses esperando por ela. Tenho pensado nisso, ela disse. Há uma rede, pessoas que ajudam. Você tem contato? O padre Eufrásio sabe mais do que aparenta saber. Rafael ficou olhando para ela. Você quer ir? Joana não respondeu de imediato. Quero ir com você, ela disse por fim. Se você quiser que eu vá. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo. Sim, ele disse. Quero. Era uma noite sem lua, o tipo de noite que parece feita para segredos. Rafael havia guardado ao longo dos meses algumas coisas, não muito, porque não havia muito para guardar. Uma muda de roupa, o caderno onde havia escrito a história de Benedita, sua mãe, uma faca de trabalho e a papelada da alforria. O documento que Tibúrcio havia começado a providenciar, ainda não completamente regularizado, mas que poderia significar a diferença entre liberdade e recaptura.
Joana tinha menos ainda. Mas Joana tinha o mapa. Não um mapa desenhado, mas um mapa memorizado, construído ao longo de anos de observação silenciosa, das rotas, das casas, das pessoas que podiam ser confiadas. O velho Joaquim, o escravizado de 60 anos que administrava a fazenda nas ausências de Tibúrcio, havia ficado sabendo. Ele não disse nada a ninguém. Mas na tarde daquele dia havia deixado 2 pares de sandálias mais resistentes do que o habitual perto do alojamento, sem nenhuma explicação. Rafael os encontrou, colocou um par para ele e um par para Joana. E às 2 da manhã, quando até os cães pareciam ter decidido dormir profundamente, os 2 saíram pela porteira dos fundos. Não correram, caminharam com passos rápidos e silenciosos em direção ao rio, e depois seguiram o rio. Tibúrcio acordou ao amanhecer com uma sensação estranha. Ele foi até o alojamento, vazio. Ficou parado na entrada por um longo tempo, olhando para as camas arrumadas com um cuidado que parecia quase uma mensagem. Amélia chegou atrás dele. Foram embora, ela disse, com uma voz que continha muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, disse Tibúrcio. Silêncio. O que você vai fazer? Ela perguntou. Tibúrcio ficou olhando para o horizonte. As serras azuladas de Minas, a luz laranja do amanhecer, o gado pastando tranquilo no pasto ainda coberto de orvalho. Nada, ele disse por fim. Amélia o olhou. Nada, nada. Ele é um homem livre. Ela também deveria ser. Ele fez uma pausa. Eu devia ter resolvido isso antes. Nos meses que se seguiram, a fazenda São Benedito continuou existindo, mas algo havia mudado de forma irreversível. Tibúrcio começou o processo, lento, impopular, caro, de libertar todos os escravizados da propriedade. Aos poucos, um por um, com papelada em cartório e recursos próprios para garantir que cada pessoa tivesse condições de começar uma vida em liberdade. O velho Joaquim foi o primeiro. Ficou na fazenda de livre vontade, porque, como ele disse, com uma secura que não admitia sentimentalismo, tenho 60 anos, coronel. Onde eu ia? Mas ficou com salário, com um contrato, com dignidade. Amélia e Tibúrcio continuaram casados. Não por obrigação, pelo menos não mais apenas por obrigação. Por uma escolha que ambos fizeram, com os olhos abertos, depois de terem aprendido a se ver de verdade. Não era o amor apaixonado dos romances de folhetim. Era algo diferente, mais honesto, mais trabalhoso, mais real. A construção gradual de uma intimidade que havia sido impossível quando ambos estavam presos nos papéis que o mundo havia escrito para eles. Há um detalhe num diário fragmentado que sobreviveu, guardado num baú de cedro que foi encontrado décadas depois, que diz o seguinte, numa caligrafia irregular que parece a de um homem escrevendo depressa, no escuro, antes de perder a coragem. Fui encontrar no espelho de outro homem partes de mim que nunca soube que existiam. E quando esse homem foi embora, levou essas partes para a liberdade. E eu fiquei aqui, mais inteiro do que era antes, mas também com a consciência de quanto desperdicei. Rafael e Joana chegaram a São Paulo em novembro de 1866. Há um registro numa pequena paróquia do bairro do Bexiga que menciona um casamento realizado no início de 1867 entre um homem chamado Rafael e uma mulher chamada Joana, ambos descritos como libertos. Rafael trabalhou inicialmente como administrador numa pensão, usando as habilidades que havia desenvolvido na fazenda. Depois, com o tempo, abriu um pequeno negócio de comércio de tecidos. Joana, cuja inteligência prática não precisava de nenhuma escola para se manifestar, tornou-se parteira, uma das mais respeitadas do bairro, conhecida pela calma absoluta com que conduzia os partos mais difíceis e pela atenção que dava às mulheres durante todo o processo. Eles tiveram 2 filhos. A filha mais velha se chamava Benedita, em homenagem à mãe de Rafael.
A mulher que havia morrido escravizada e que agora tinha o nome carregado pela geração seguinte em liberdade. O caderno onde Rafael havia escrito a história de Benedita sobreviveu. Está guardado com a família até hoje. Esta é uma história sobre muitas coisas. É sobre o Brasil que foi e sobre como o Brasil que foi ainda vive, de formas que nem sempre conseguimos ver no Brasil que somos. É sobre o que acontece quando o sistema que nos formou começa a rachar. E o que encontramos dentro das rachaduras pode ser, ao mesmo tempo, assustador e libertador. É sobre 3 pessoas, 4 pessoas, que se viram de verdade num momento em que o mundo não queria que nenhuma delas se visse de verdade. E é sobre o fato de que a liberdade real não é a liberdade de um papel, não é a liberdade que alguém te concede. É aquela que você toma com as próprias mãos, caminhando no escuro, com os pés em sandálias deixadas por um velho de 60 anos que não precisava dizer nada além disso. O Brasil de 1865 não libertou Rafael. Rafael libertou Rafael. E isso, de certa forma, é a coisa mais revolucionária que essa história tem para contar. Se essa história te tocou, se você chegou até aqui e sentiu que valeu cada minuto, então você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal. Porque histórias como essa existem aos milhares neste país. Histórias que foram enterradas, esquecidas, ignoradas, mas que ainda estão aqui, esperando ser contadas. Na próxima semana trazemos outra, uma história do Nordeste de 1870. Uma mulher, um padre e um segredo que durou 40 anos dentro das paredes de uma mesma casa. Você não vai querer perder. Até lá!